Olá, acabo de chegar do Rio Grande do Sul, estou de volta a casa. Eu, durante 8 dias, revi amigos, os familiares e, sobretudo, fiz novos amigos. É a coisa mais agradável que existe, é fazer novos amigos. Porque com os amigos de sempre a gente já sabe mais ou menos qual é o assunto. Novos amigos sempre são surpresas e surpresas agradáveis, senão não se tornariam novos amigos. Bom, eu estou aqui para falar sobre o artigo dessa semana, que foi publicado em 20 jornais, né? E é o nosso Nas Entrelinhas, para comentar o artigo, ler para você, se você não leu ainda, e comentar o artigo. Bem, o título é Chegou a Diversidade, e é a propósito de uma entrevista de página inteira que eu dei para a Gazeta do Sul, Santa Cruz do Sul, para começar uma presença semanal naquele importante jornal também, muito presente na região, né? Aliás, por falar em importante jornal, um dos mais tradicionais jornais do país. Em breve vai ter também a minha presença semanal, né, nas páginas impressas do Estado de Minas. Bom, mas vamos lá então ao artigo. O título é Chegou a Diversidade. Diversidade é a palavra da moda, né? E o mote é essa entrevista, então. O atento repórter da Gazeta do Sul perguntou-me sobre a importância do jornalismo, aspas, em um momento em que o país está profundamente dividido em termos políticos e ideológicos. Fecha aspas. Aí é o enunciado da pergunta. Ou seja, não é ideia minha, aí eu contesto. Percebi nessa preocupação que a pregação totalitária das últimas décadas conseguiu sequestrar corações e mentes. Enquanto nos dividiam, impuseram-nos o totalitarismo do pensamento único. Por isso estranhamos hoje que haja correntes diferentes de pensamento, de posições ideológicas. Enquanto nos enfraqueciam, nos convenceram de que toda diversidade é politicamente correta, menos a de pensamento. Perceberam? Passaram por cima do princípio constitucional básico de que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Está no artigo 5º da Constituição, abrindo o capítulo dos direitos e garantias individuais. Quer dizer, é o primeiro dos direitos e garantias individuais. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. Mas essa igualdade já foi derrubada por quem? Pelo Supremo. Destruíram esse princípio mostrando que cor da pele, preferências sexuais, adesões sociais e políticas tornam alguns diferentes dos outros. Foi a forma de fracionar a nacionalidade. Definir condições diferentes para manipular direitos naturais, invadir direitos pessoais, inclusive e principalmente a liberdade de pensamento. Eu disse isso nas palestras que fiz no Rio Grande do Sul, né? Você tem que ter liberdade de pensamento. Você só não pode pôr em prática um pensamento odioso, a vontade de matar alguém, né? Você pode ter essa vontade, só que você não pode pô-la em prática. Ninguém pode domar o seu cérebro, a não ser você mesmo. Nessas últimas décadas, diz o 3º parágrafo do meu artigo, conseguiram transportar a utopia de George Orwell, no 1984, para o Brasil, com seus lemas muito bem camuflados de guerra é paz, liberdade é escravidão, ignorância é força. Que coisa, né? Estava lá no província de Oceânia, lá no livro, e estava aqui no Brasil também. Pense em cada um, vê se não aplicaram aqui. Guerra é paz. Né? Toca fogo, bomba, molotov, invasão, isso é paz. Liberdade é escravidão. Né? Não, a gente tem que ficar escravo do nosso... nós somos clientes, né, no clientelismo. Escravos do nosso líder. Ignorância é força, isso eu não preciso nem explicar. Nos impuseram a paz da submissão e do silêncio, enquanto só valiam as orientações da monocracia,
as frases de efeito, os chavões, a repetição das mentiras ganhavam força desde que não pensássemos. Para nos enfraquecer, dividiram-nos espertamente por classes sociais, por preferências sexuais, por cor da pele, entre patrões e empregados, criando nós e eles. E muitos acreditam, porque houve dinheiro farto de nossos impostos para custear a tomada de nossos cérebros via artes, cultura, ensino e meios de informação. Hoje cortaram, né, o dinheiro público, então tem muita coisa que não está mais acontecendo porque falta dinheiro público. Mas o mínimo ainda resiste, né, graças a algumas empresas de fachada. Último parágrafo. No poder já estavam. E para ficar eternamente, precisavam conquistar nossas mentes e nos escravizar. Usaram a sutileza do politicamente correto para nos intimidar, para que desaprendêssemos a pensar. Quase conseguiram, não fosse a força dos que combateram a corrupção, o engodo, a mentira, a deturpação da história. Foi por pouco. Uma pequena lavagem de dólares da corrupção num lava-jato em Brasília foi a chave de uma caixa de Pandora, onde estavam guardados quase todos os males. E a maior condenação veio pelo voto popular nas eleições que se seguiram, municipais e depois gerais. Não precisou de marqueteiro nem dinheiro. Milhões de jurados deram o veredito contra o status quo. Sobrou o direito de espernear, garantido aos que se aproveitavam das tetas recheadas do tesouro e das estatais, do direito cedido pelos intimidados, da ingenuidade dos que acreditavam. Faz 7 meses, um pouco mais de 7 meses, que esperneiam, sem perceber que o totalitarismo ideológico foi substituído pela bendita diversidade de ideias que nos ajuda a criticar para corrigir. De Brasília, Alexandre Garcia.